E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje começamos uma fase aí do canal com uma série de inovações, uma série de melhorias. Uma delas eu já comentei para vocês no Twitter, né? Eu consegui arrumar um filtro que remove reverberação pelo software e fica muito bom. Tão bom que eu tô pegando vídeos antigos do canal, principalmente de séries como Machine Learning e tal, e tô repostando com esse áudio aí melhorado. Aí eu tô até aproveitando, corrigindo alguns erros, que teve alguns vídeos que eu botei música muito alta e tal. Então isso aí é bem legal, melhoria aí da qualidade do canal como um todo. Eu tô testando outras coisas, né? Por exemplo, eu transformei aqui o meu celular em webcam agora. E eu tô nesse cenário aqui improvisado que eu não tô no lugar que eu costumo ficar. Então, são essas informações aí que eu posso falar. Outra delas que eu acho bem interessante também, que eu acho que o canal vai ficar mais ativo, eu vou conseguir produzir mais conteúdos, porque não sei se vocês repararam, mas no semestre passado aí, 2019, principalmente no segundo semestre, eu produzi poucos vídeos. Eu fiquei meio atarefado, porque eu também dou aula, sou professor e tudo mais. Então, eu criei uma ferramenta aqui no Python, que eu também vou mostrar no futuro vídeo, que é uma ferramenta que edita o vídeo para mim. É uma ferramenta, né, um código que eu criei em Python, que eu coloco o vídeo bruto ali, sem qualquer edição, e ele vai lá e quando ele acha intervalos de silêncio de qualquer tamanho, ele vai lá e recorta. Então ele me devolve um vídeo limpinho, sem os silêncios, né, que eu costumo cortar e tal. E isso é útil porque automatiza a tarefa de edição, que é uma coisa que toma muito tempo. Um tempo que eu estou gastando, às vezes, editando um vídeo, eu posso estar estudando para outro vídeo ou até gravando outro vídeo. Então, eu estou com uma expectativa muito boa de que, com esse script aí no Python, eu vou conseguir produzir mais vídeos. De qualquer forma, essa ferramenta que eu criei está no meu GitHub também, eu já até divulguei ela no Twitter. Eu vou fazer um vídeo explicando o código dela, caso você queira pegar, mexer, modificar, até usar ela para podcasts também. E tudo mais. E bom, eu peço que você acompanhe aí, que acho que tem muita novidade legal vindo. E outra coisa, o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é o episódio 2 dessa série. Esse vídeo é o episódio 2 da série Python Faz Pra Mim, e talvez seja um dos projetos mais... Não é mirabolante a palavra que eu queria usar, mas assim, um dos mais ousados. Que é basicamente o seguinte, eu criei um script Python que ele gera do zero que eu te digo, né? Você roda o programa e ao final, quando o programa termina de ser executado, ele posta no YouTube um podcast, um episódio de um programa de giro de notícias diário. Então é isso, você roda o programa e ao final ele te dá um vídeo tipo um programinha de rádio, né? Um podcast sobre notícias, com comentários, com inserção de música e tal. Aí você deve estar pensando, pô, Lucas, você tá maluco? Como assim você criou uma IA que substitui, né, o produtor de conteúdo de podcasts? Obviamente é bastante simplificado, não vai ser melhor do que, sei lá, Nerdcast, Xadrez Verbal, o Anticast, esses podcasts famosos aí, não é nem de longe daquela qualidade, mas assim, é interessante só por mostrar que é possível. Sim, é possível você criar um código que ele sozinho produz podcasts, roteiro, ele edita o vídeo, produz voz dos apresentadores falando, ele faz tudo. Aí, para você até entender melhor, que você deve estar achando isso estranho, eu vou abrir aqui no meu computador. Eu tô aqui numa outra conta, tá? É uma conta de YouTube antiga que eu tinha, que eu tô postando lá para não misturar com os vídeos do Universo Discreto. Aí deixa eu clicar aqui, seu canal. Vamos ver. Aí tá, tem uns vídeos antigos aí que eu postei música de jogos e tal, tem muitos anos. Aí tá, vocês devem estar vendo esses vídeos aqui, ó. Giro de notícias, giro de notícias, giro de notícias.
Até a thumbnail tá meio sem graça, porque meu foco não foi fazer thumbnail. Meu foco não foi fazer thumbnails maravilhosas, mas assim, cada um desses vídeos é um episódio completo de um podcast que o meu algoritmo produziu. Mas assim, como é que é esse programa, né? Vamos clicar em algum, vamos clicar, sei lá, 24/12 aqui. Então, eu não sei se o áudio, porque eu não cheguei a testar isso, eu não sei se eu rodar o programa com o áudio ligado aí, se vai dar algum conflito, algum problema. Né? Mas, de qualquer forma, esse vídeo aqui desse episódio que eu estou mostrando para vocês aí agora, ele vai estar na descrição também, caso você queira conferir. E assim, é um vídeo que vai rolando aí um programa de áudio. Ele faz tudo, inclusive postar no YouTube com descrição e tudo mais, ele faz isso tudo. Aí eu boto aqui na descrição também a transcrição do episódio, que seria basicamente uma legenda, tudo que é falado pelas apresentadoras no programa. Então tá aqui. Quando o programa começa, a Yasmin é a apresentadora do programa, ela é uma IA, por isso tem esse nome. Aí ela fala: "Fala galera, eu sou a Yasmin e sejam bem-vindos ao Xadrez Teclal", em homenagem aí ao xadrez verbal, já que o meu também é um giro de notícias de tecnologia, aí virou Xadrez Teclal. Mas beleza, seu giro de notícias com o melhor sobre tecnologia, tá? Aí muda para a GPT-2. O que é a GPT-2, né? Só para a gente entender. A GPT-2 é um modelo, é uma rede neural que completa texto. Você dá uma parte de um texto para ela e ela produz como é que aquele texto continuaria. Seria tipo o autocomplete do Google, né? Você vai lá no Google, por exemplo, ó, tô aqui no Google. Né? Vou abrir aqui um Google. Aí se eu escrever, sei lá, o universo, tá vendo? Ele já completa com paralelo, em desencanto, EAD e tal. Então, a GPT-2 é um dos melhores modelos que existem hoje no mercado que vão completando textos. Inclusive, um dos receios era que ela fosse usada para fake news, pois você teria uma rede neural que ia produzir milhões e milhões de textos do assunto que você pedir. Por exemplo, se você começa o texto falando vacinas causam autismo por causa de... Aí a GPT-2 tenta completar esse texto com alguma coerência para justificar por que vacina é ruim, por que vacina causa autismo e tal. Assim, não é um modelo perfeito, mas assim, é o melhor modelo que temos hoje que faz isso. Então eu usei ela no meu podcast para ela ser a comentarista. Então ela recebe uma notícia de tecnologia da Yasmin, aí ela vai lá e comenta a notícia, por exemplo. A Microsoft fez tal coisa. Aí a GPT-2 fala: a Microsoft é ruim por ter feito isso, ou a Microsoft mandou bem por ter feito isso. Enfim, ela vai comentar alguma coisa da cabeça dela, da notícia. Aí, só para vocês entenderem, o programa continua. Aí a GPT-2 fala: eu sou o GPT-2, sou uma inteligência artificial que faz comentários imprevisíveis e complexos como? A partir desse como, é a IA que inventou a fala, não sou eu. Tudo que vem depois desse como é coisa da IA. Aí ela fala: vou para a Lua, ou vou ganhar um prêmio Pulitzer, mas também eu vou morrer e eu não sei de nada. Uma fala meio maluca, aí acho que é importante eu explicar algumas coisas. A GPT-2, pessoal, ela tem muitos parâmetros para gerar textos. Um desses parâmetros é o que chama de temperatura. Temperatura é o que mede o quão criativa a rede vai ser. Os valores da temperatura variam de 0 a 1, pode ser qualquer coisa entre 0 e 1, pode ser 1, pode ser 0, pode ser meio, pode ser 0,25. Quanto mais próximo de 1 ou 1, mais criativa a rede vai ser na hora de fazer os comentários. Quando for próximo de 0, aí ela não é tão criativa assim. Eu acho que o valor que eles recomendam é 0,7. No meu programa eu coloquei 1, que eu queria a GPT-2 surtada mesmo, falando umas coisas muito doidas. Eu acho que foi por isso que ela falou isso. Mas assim, eu já gerei muitos programas com ela e em alguns momentos ela realmente diz coisas muito doidas. Em outros ela faz comentários que perfeitamente caberiam para um ser humano fazer. Então, é interessante. Aí a Yasmin continua. Vamos então às notícias de hoje. Aí ela começa a falar as notícias.
Essas notícias são extraídas de um site de notícias de tecnologia famoso da internet, que é o TheVerge.com. Também vou colocar o link aí na descrição para vocês verem. Ela extrai notícias que saíram no dia que o podcast está sendo publicado. Não necessariamente no mesmo dia, mas assim, às vezes notícias de um dia antes, 2 dias antes, porque dependendo do horário que eu rodar, às vezes não tem notícia daquele dia. Por exemplo, se eu rodar o podcast 1 da manhã, como o dia começa a partir de meia-noite para 1 da manhã, certamente não vai ter notícias daquele dia. Então eu modifiquei o bot para pegar notícias do dia atual e também do dia anterior, para nunca correr esse risco. Bom, aí ela lê 3 notícias populares, então ela extrai as notícias que tem lá no site do The Verge, né, dos últimos 2 dias, e ranqueia por popularidade. Esse ranqueamento fui eu que fiz também, né, baseia-se principalmente nas notícias mais comentadas. As que têm mais comentários vão ser colocadas com mais chances para o nosso podcast aí comentar. E aí fala as notícias. Gatos estão sendo corrigidos com efeitos visuais aprimorados. Aí outro toque importante. Gatos, na verdade, ele está falando do filme Cats. É porque esse meu bot, ele pega a notícia em inglês e traduz. E, obviamente, tradução em alguns momentos fica bom, fica ruim também. Essa API que eu estou usando para tradução é muito boa, mas certas coisas ela até usa machine learning também, mas algumas coisas fica muito difícil dela saber. Por exemplo, cats, vou traduzir como gatos, né? Como é que ela vai saber que eu estou falando do filme Cats? Né? Então, obviamente, uma ou outra coisa assim passa, mas no geral a tradução é boa. Aí ela lê a segunda notícia: Snopes está levantando fundos antes da avalanche de desinformação em 2020, imagino que seja por causa de eleições nos Estados Unidos e tal, não sei o que é Snopes. Aí ela fala a terceira notícia: leia este relatório do Slate sobre o misterioso partidário do candidato Pete Buttigieg, não sei como pronuncia o nome dele, a Wikipedia. Então, alguma coisa falando de algum candidato a presidente nos Estados Unidos, alguma relação dele com a Wikipedia, eu não sei o que é. Aí logo depois disso, uma música de abertura. Sim, meu bot, ele realmente edita o podcast, ele insere músicas no meio, de acordo com o que está acontecendo. Lógico que não é nada muito complexo, é uma coisa até simples. Aí beleza, a Yasmin, ela lê os 2 primeiros parágrafos da notícia, é uma coisa bem simples mesmo. Aí quando ela termina de ler a notícia, ela fala: para mais detalhes, veja o link que está na descrição, e o bot realmente bota o link na descrição. Aí ela fala: a matéria foi escrita por... Aí ela lê o nome do autor da matéria para o The Verge, porque estou pegando do site The Verge, no dia 23 de dezembro de 2019. Então ela fala a data também. Aí que começa a ficar interessante. Ela diz: o que você acha disso, GPT-2? Isso daí é 100% comentário da cabeça da GPT-2. Aí ela fala: eu sempre pensei que os gatos são realmente fofos, né? Falando dos gatos do filme. Mas quando você ouviu pela primeira vez, eles pareciam um gato que tinha sido mergulhado em fluido mais leve. Não sei o que passou pela cabeça dela. Aí, por exemplo, ela lê uma outra matéria falando de desinformação, com eleições e tudo mais. Aí, novamente, a Yasmin pede um comentário para GPT-2, aí ela responde com: isso é uma piada, eles nem sabem o que estão dizendo, e eu sou advogada. Ok, isso é uma violação do meu contrato com o meu cliente. Então ela vai falando coisas e tal. Aí, no fim do programa, a Yasmin pede para GPT-2 contar uma piada. Aí ela nunca conta uma piada, geralmente ela conta coisas tristes, coisas bem aleatórias, né? Aí depois ela pede uma dica cultural, que é normal em podcasts, né? Quando você tem um convidado, você sugere um livro sobre o assunto para o pessoal ler depois. Ela também sempre diz alguma coisa muito doida. A dica do dia é o livro de David Graham, Eu Amo Este Bar. Provavelmente esse livro nem existe. Ela inventa nome de livro mesmo. Assim, é uma rede muito doida.
E ao final eu peço também para ela falar um filme que ela curtiu no momento. Curioso é que quando eu peço um filme para ela fala. Pior que quando a gente pede um filme para ela realmente fala filmes que existem, por exemplo. Quando se trata de cinema, um filme que eu gostei foi Os Vingadores, porque é tão bem interpretado, tão bem interpretado, é tão bem interpretado que eu nunca notei. Não, tipo, é muito doido essa rede. Então, ela produz programas nesse estilo. Tá, deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui minha janela aqui para baixo. Beleza, vamos pro código então, ver como é que eu programei essa bagaça. Bom, pessoal, como vocês devem estar imaginando... Aí até aproveitando, pessoal, peço um pouco de desculpa aí que tá um pouco escuro. Eu vou ver se eu melhoro a iluminação com o passar dos vídeos aí. Mas vamos lá, né? Então tá aqui o código. Eu não vou conseguir explicar linha a linha porque o código é imenso, eu vou explicar por módulos. Basicamente, o bot, que está até no GitHub, o link vai estar aí na descrição caso você queira olhar. Talvez você se interesse por um ou outro módulo separado, aí você pode pegar lá no meu GitHub. Basicamente, você tem os seguintes módulos. Você tem esse primeiro módulo que extrai notícias de site. Ele simplesmente vai lá no site e faz o que a gente chama de raspagem de dados. Ele coleta matérias que estão no site TheVerge.com. E você pode fazer isso para qualquer site, extrair a informação que você precisa. Essas notícias vão ser entregues para o segundo módulo, que é o de tradução. Então ela vai pegar as notícias que estão em inglês e traduzir para o português, ou para qualquer língua que você quiser. A API que eu estou usando eu acho que é uma API que tem alguma coisa a ver com a Microsoft, traduz muito bem, então eu gostei bastante dela. Depois, o próximo módulo, ela gera a primeira parte do programa, que é aquela abertura que, oi, eu sou Yasmin, não sei o que, blá, blá, blá. Aí a GPT-2, oi, eu sou a GPT-2, eu faço comentários imprevisíveis, como blá, 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 blá. Né? Essas são as notícias. Então, toda essa abertura é feita nesse módulo aí, Generate Podcast Dialogue MP3 Files. Depois disso, você tem o próximo módulo, tudo faz parte do módulo podcast, o Generate Headlines, a Yasmin só lê as manchetes. Então essa função meio que faz basicamente isso. Aí depois ele adiciona a música de abertura. Aí aquela música, como é que aquela música é introduzida? Né? Você passa o caminho da MP3 mesmo. Por exemplo, aquele intro music ali é a abertura, realmente a música de abertura. Você vai jogando numa lista que eu chamei de MP3 Files List. Cada parte do programa vai virar uma MP3 que você vai juntar numa lista só, depois concatenar num MP3 gigante que é o programa inteiro. Depois você tem um for aqui, que são... basicamente, a Yasmin vai ler 3 notícias e a GPT-2 vai comentar 3 notícias. Se aumentar esse for, vão ser 4 notícias, 5 notícias, 10 notícias, desde que ele tenha extraído o número de notícias suficiente aí. O Generate News by ID basicamente vai gerar um MP3 da Yasmin falando toda a primeira notícia. E o Generate GPT-2 Comment, ele vai gerar o texto que a GPT-2 vai narrar, vai tanto gerar o texto quanto narrar o comentário dela, assim, com voz. A Yasmin, ela tem um sintetizador de voz do Google, da biblioteca GTTS, e o sintetizador de voz da GPT-2 é basicamente a API sintetizadora de voz do Windows. Né? Então, para você rodar esse programa aqui, você vai precisar de um Windows, lamento, porque essa etapa aí requer o Windows. Até porque o Windows tem essa vantagem, né, de ter um sintetizador de voz nativo. Aí depois você tem o Generate Podcast Dialogue MP3 Files para encerramento, então vai produzir os textos de encerramento.
Aí, uma coisa até interessante no meu programa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui na pasta do meu projeto. Como vocês devem ter percebido, esse Generate Podcast Dialogue MP3 é basicamente a Yasmin interagindo com a GPT-2 e produzindo esses textos. Aqui vai ser a abertura, porque o diálogo delas vai ser baseado num arquivo abertura, que é esse que está aqui. Vamos abrir ele para vocês verem. Então você basicamente coloca num TXT, num texto, qual que vai ser o diálogo entre elas, e elas falam tudo. O 1 é a Yasmin, o 2 é fala da GPT-2. Aí fala, galera, blá, 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 e eu sou a GPT-2, que faz os comentários, a mesma coisa que vocês viram ali, tais como. Aí tudo que está entre porcentagem, comentário GPT-2 porcentagem, vai ser um trecho de texto que a GPT-2 sozinha vai produzir. Então você pode, como se você estivesse escrevendo uma linguagenzinha de script para dizer o que os meus bots vão efetivamente falar, né? Então isso aí é bem interessante. Para o encerramento, mesma coisa. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. Para encerrar, minha amiga vai contar uma piada. A piada do dia é, aí, GPT-2 vai gerar o texto. Ah, fala uma dica cultural para o pessoal. A dica é o livro, aí ela inventa da cabeça dela que livro é. Quando o assunto é um cinema, um filme que eu gostei foi... Aí ela tira da cabeça dela qual filme que é. Obrigado e até a próxima. Então é dessa forma aí que os textos são produzidos, né? Aí depois ele insere também o ending music, que vai ser a música do fim do programa. Esse concatenate MP3, vamos pegar todas essas MP3 que são partes do programa e juntar no programa final. Depois tem o Synthesize Video, que vai produzir realmente o texto, botar a cara da Yasmin, a cara da GPT-2, sincronizar, porque quando a Yasmin está falando, a imagem do vídeo está a cara da Yasmin. Quando a GPT-2 está falando, a imagem no vídeo é a cara do que seria a GPT-2, a música também, e por aí vai. E finalmente, a última função é o Upload YouTube Video, que vai pegar esse vídeo final gerado e subir para a internet, né? Vai subir para o YouTube. Então, assim, com esse código eu posso simplesmente rodar o programa, dar uma voltinha, quando eu voltar o vídeo vai estar no YouTube. Só que a única questão é que eu não publico o vídeo, não coloco ele público. Eu sempre coloco ele não listado, porque justamente pelo receio da GPT-2 falar alguma coisa muito insana. Porque como a GPT-2 é imprevisível, ela pode falar, sei lá, coisas nazistas, coisas ofendendo religião. Não que seja comum, tá, pessoal? Mas não é impossível. Tanto que teve um episódio que eu precisei censurar. Eu precisei cortar porque a GPT-2 disse coisas que poderiam ser gatilhos para pessoas que têm pensamentos suicidas e tal. Ela disse uma coisa que assim, é ofensivo para questões ligadas a suicídio. Então, eu nunca publico o episódio do podcast sem ouvir antes, para ter certeza que não vai ter nada sem noção dito ali pela GPT-2. E ao final ela simplesmente remove todos os arquivos temporários para entregar a pasta limpinha ali para uso. Mas vamos entrar nos códigos de cada um desses módulos. O primeiro é o scrapping, que eu falei para vocês, que é esse cara que extrai as notícias lá do The Verge. Você tem basicamente dois métodos aqui. Você tem assim, dois principais, né? Tem outros que os métodos usam, mas que é basicamente o seguinte: você vai ter o Scrap Data from The Verge, que vai ter esse trabalhão todo de extrair as matérias. Aí, a primeira função chama o Get Tech News from The Verge. Basicamente, ela extrai as manchetes principais de cada reportagem, quantos comentários teve e tal. E essa informação ela usa depois para realmente extrair o conteúdo. Extrair realmente a reportagem como um todo, quem foi o autor, a data, o próprio título. Então tá tudo aí. Eu tive que fazer alguns tratamentos, porque
o mês costuma estar numérico, eu tive que substituir. Se o mês for 1, é janeiro, se o mês for 2... na verdade, nem é numérico, não. São, por exemplo, Jan, Fev, Mar, Ab, PR. Né? Você não tem o mês inteiro escrito, né? Só as 3 primeiras letras. Então, eu troquei isso já para português, janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai, né? Então, assim, se vocês quiserem que eu explique algum módulo realmente aprofundado, em maiores detalhes, eu posso fazer um outro vídeo só para isso, que aqui eu queria só mostrar mesmo a visão geral por trás desse bot. Depois disso, nós temos o getTranslateData, que basicamente vai fazer a tradução, que é o módulo TranslateNews, que é esse. Aí, pessoal, vem a primeira coisa interessante, que vamos descer aqui. Ele vai pegar essas reportagens, o The-Header é basicamente manchete, assim, informações iniciais das reportagens, e o The Article realmente é um dicionário com todo o conteúdo aí das matérias. Aí ele vai chamar aqui o Construct Dictionary, que vai realmente retornar essas reportagens todas traduzidas. É esse método aqui. Aí tem uma coisa interessante. Quando eu chamo Translate Considering API Limit, ele vai traduzir usando essa API da Microsoft que eu mencionei, só lembrando que eu estou usando ela em formato gratuito. Então, quando você usa essa API em formato gratuito, se eu não estou enganado, você só pode traduzir... Acho que você só pode traduzir 10 mil palavras por vez. Ultrapassou essas 10 mil num determinado período de tempo, que eu não me recordo qual, aí a API retorna uma mensagem para você informando: olha, infelizmente sua cota de uso da tradução estourou, então aguarde um pouco. E beleza. Eu tinha feito um código que ela esperava até essa cota voltar, né, a funcionar, mas eu acabei comentando isso, e quando você estoura a cota, o programa encerra, aí você teria que rodar ele de novo, né? Porque o que acontece? 10 mil palavras é tanta coisa que eu, por enquanto, tô nem precisando muito disso. É esse cara aqui, ó, API mymemorytranslated.net get. Aí nesse que eu realmente passo o texto que eu quero traduzir, eu informo se está em português, inglês, de inglês para português, de português para inglês. Você pode colocar outras línguas também. E aí ele retorna o texto traduzido bonitinho. Depois disso, você cai no Generate Podcast Dialog MP3 Files. Vamos para o módulo podcast mesmo, que é esse cara aqui, ó. Aí o que acontece? Ele analisa se o primeiro caractere da linha do arquivo de texto lá que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, a abertura. Por exemplo, se esse cara aqui for 1, é a Yasmin que vai falar. Se for o 2, vai ser a GPT-2 que vai falar. Então, se for 1, aqui é Yasmin. Se for else, vai ser a GPT-2. Aí, pessoal, ele vai perguntar em qual MP3 isso vai ser salvo, vai mostrar na tela o que ela vai falar, vai produzir aquele arquivo de legenda que eu mostrei para vocês, aí ele vai chamar Speech News. O Speech News, você passa qual a informação que a bot vai falar, qual vai ser o MP3 que o arquivo vai ser salvo e quem está falando. Esse Speech News ele funciona se for o bot da Yasmin falando ou se for a GPT-2 que estiver falando. Aí no else vai ser a GPT-2. Aí no caso, sendo a GPT-2, como vocês viram aqui, o texto dela está sendo falado aqui em português, inicialmente esse texto tem que ser pego, aí tem que ser traduzido aqui em Translate Consider API Limit, aí vira em inglês, aí eu passo em inglês para a GPT-2. Por que a GPT-2 eu preciso passar o texto em inglês para ela? É porque a GPT-2, pessoal, ela só foi treinada até o momento para texto em inglês, não para português, o que, novamente, é um problema. Talvez você fale, Lucas, por que você não treinou a GPT-2 direto em português?
É porque o processo de treinar é muito complicado. Para você treinar 8 milhões de textos, você ia precisar de muito tempo e muitos recursos de hardware parrudos que eu não tenho. Então, fica inviável eu treinar esse modelo, eu teria que aprender também para português. Então, eu simplesmente traduzo, foi só uma solução assim bem quebra-galho. Então, beleza, o Generate Text aqui você vai passar a fala inicial da GPT-2 e ela vai complementar o texto passando para a GPT-2 Talk. Depois disso, as duas falas da GPT-2 também vai ser salva em MP3, bonitinho, né? E com isso temos a abertura. Eu não vou explicar o encerramento porque é a mesma ideia, mas com um arquivo diferente. Aqui você passa qual arquivo está na pasta do projeto que ela vai ler para gerar esse diálogo. Aí depois tem o Generate Headlines, que também é um módulo de podcast, que basicamente vai fazer um for percorrendo as 3 manchetes, entregando para a Speech News cada uma das manchetes, que a Yasmin vai narrar, depois vai ler. Aí adicionar a música de abertura não é difícil, é simplesmente porque você vai ter uma lista, o MP3 Files List vai ser MP3 em ordem dos áudios que tem que ser narrados, né, falados. Então você joga uma MP3 ali no meio, vai tocar. Aí depois você vai ter o bate-bola da Yasmin narrando a notícia e a GPT-2 comentando a notícia. A função Generate News by ID vai ser a Yasmin comentando lá a notícia. Aí a notícia também tem um arquivo próprio, que é esse aqui, arquivo notícia. Olha lá, aqui texto traduzido vai ser o texto da matéria que a Yasmin está lendo. Aí, para mais detalhes, veja o link que está na descrição. A matéria foi escrita pelo autor tal, aí vai extrair o autor da reportagem e vai falar aqui na hora, do The Verge, no dia tal, do mês tal, do ano tal. O que você acha disso, GPT-2? Então ela lê esse arquivo de texto e baseado nesse molde, nesse modelo, só trocando aqueles campos ali, texto traduzido, né, texto traduzido, dia, mês e ano, ela vai substituir pelo que está realmente na reportagem daquele autor, daquele dia, daquela data daquele mês, daquela data daquele ano. Depois disso, Speech News de novo, porque vai mandar esse texto inteiro para esse arquivo de MP3 para Yasmin ler. Se eu trocar ali GPT-2, quem vai ler a notícia vai ser a GPT-2, vai trocar. Aí depois tem o método Generate GPT-2 Comment, que vai ser a GPT-2 comentando a notícia. Tudo começa com esse prefixo aqui. Esse prefixo é o texto inicial da GPT-2, que normalmente o comentário da GPT-2 vai ser em cima dessa fala aqui. Sobre a notícia tal, eu tenho a dizer que. Aí a GPT-2 completa depois desse, que é o que ela realmente fala. Então, primeiro, isso está em português, né? Sobre blá blá blá, eu tenho a dizer, está em português. Aí você passa para o inglês, PT2N, passa para o inglês. Aí, passando para o inglês, esse vai ser o prefixo para a GPT-2 produzir texto a partir dali. Depois disso, esse texto em inglês gerado pela GPT-2 vai ser traduzido de inglês para o português de volta. E aí, finalmente, esse texto que ela gerou em português agora vai ser passado para a Speech News, que ela vai comentar aquela notícia ali que eu passei. Aí depois tem o Generate Podcast Dialogue MP3 Files para encerramento, mas aí é a mesma ideia para abertura, então eu não vou explicar de novo. Depois a gente tem o Concatenate MP3, que basicamente eu uso a biblioteca PyDub, que é uma biblioteca do Python que trabalha com áudio, e você junta ele from MP3 aqui, ele carrega o arquivo MP3 que você passou e ele vai somando. Somar MP3 aqui no caso vai ser juntar os pedacinhos. Por exemplo, MP3 1 mais MP3 2 mais MP3 3. A MP3 final vai ser a soma dessas 3. Vai ser ela falando os 3 áudios, um em seguida do outro. Depois você vai salvar isso tudo como final.mp3, que vai ser o programa final completo.
Você ainda vai introduzir a música, que é o ending music, ali ao final. Aí estamos quase acabando, né? Chegamos no Synthesize Video, onde você vai passar aquela lista com as MP3 na ordem e qual vai ser o arquivo de vídeo gerado, que vai ser esse final aqui, .avi. Aí vamos aqui para vídeo. O Synthesize Video, ele vai chamar dois arquivos aqui que são importantes. O primeiro é o Generate Video File. Da mesma forma que cada bloco do programa vai ser uma MP3, cada bloco de vídeo também vai ser um pedaço do meu podcast em formato de vídeo. Aí você passa a MP3 do programa completo, né, como um todo, e qual vai ser o nome do arquivo de vídeo daquele bloco ali que vai... Aliás, eu falei um negócio errado, pessoal. Esse Generate Video File aqui, você vai passar o MP3 daquele bloco, daquele pedaço do programa. Seu passado encantando. E o MP4 File Name vai ser o nome do arquivo de vídeo final a ser salvo em disco. Para isso, eu usei uma biblioteca que se chama MoviePy. Ela é muito boa para produzir vídeos. Aí você vai ter uma função que é esse MakeFrame Yasmin, MakeFrame GPT2, MakeFrame Music. É esse cara que vai montar aquela imagem com o rosto da Yasmin e aquele texto em cima, Yasmin em azul. O Generate Text, o MakeFrame GPT-2, é ela que vai produzir aquele frame, aquela imagem onde está a GPT-2, que é aquela robô lá dos Jacksons, com aquele texto GPT-2 em vermelho. Então essas funções que vão produzir cada um dos frames. Só a imagenzinha que vai ficar ali no vídeo é independente. Aí para isso eu usei o OpenCV. Os frames ficam com resolução 1280 por 720. Você insere o texto, que vai ser o nome do personagem do bot que está falando, de quem está falando. Né? Então ele vai produzir esses frames com MakeFrame e tal. Aí ele vai produzir um videoclipe com aquele frame, com a duração, o tempo de vídeo que você pedir. Então é assim que ele vai produzir. Depois ele salva em disco cada um desses blocos. Eu preferi fazer dessa maneira, que eu acho que é uma boa forma para debugar. Que quando tinha bugs, problemas e tal, eu gostava, por exemplo, quando você tinha problema de sincronia, que esse código tinha anteriormente, para entender os problemas de sincronia que dava nesse código, eu preferi gerar cada bloco de programa assim isoladamente e ver direitinho aonde que a sincronia ali estava se perdendo. Aí ao final se chama Write Video File, que vai realmente produzir aquele arquivo MP4 com os quadros por segundo que você pedia. Eu coloquei 20 mesmo para o arquivo não ficar muito grande. Depois você vai ter o Concatenate Vídeos, que é o mesmo princípio. Você vai pegar cada bloquinho de vídeo, botar nessa lista aqui, Video List, e aí você vai juntar tudo num vídeo só. Vai ser o método aqui Concatenate Videoclips, que faz parte do MoviePy, que junta todos esses vídeos num só, e ainda adiciona a MP3 do programa inteiro. Né? Então, foi uma forma aí que eu achei que funcionou razoavelmente bem, rápido, produzindo vídeo. E para fechar, que eu já estou até andando um pouco rápido, porque o vídeo está ficando gigantesco, é o método Upload YouTube Video. Esse método eu basicamente peguei do site do próprio YouTube. Eles disponibilizam um código que você usa para fazer upload automatizado de vídeos lá, né? Aí vamos olhar ele. Aí esse método que eu criei, que se chama Upload YouTube Video, você passa o nome do arquivo que você quer postar no YouTube, que no caso aqui o meu vai ser final.mp4. Aí eu gero o título que o vídeo vai ter, giro de notícias de, aquele now dele vai ser o dia, barra o mês tal, barra o ano tal, beta. Beta porque ele está produzindo vídeos ainda em formato beta. Aí tem a descrição ele lê de um arquivo TXT que está na pasta também. Deixa eu achar aqui. Não tá aqui, é porque ele gera em tempo real. Eu vou achar aqui. Tá vendo? A descrição é esse cara aqui. Não, desculpa, a descrição é esse cara aqui. É uma descrição muito simples, eu podia melhorar ela.
só tem o link da primeira notícia, e aí ele dá o link, a URL da primeira notícia, da segunda também, da terceira também. Então ele vai produzir um arquivo chamado descrição dentro da pasta, que ele vai ler aqui. Aí a descrição vai ser o conteúdo de todo esse arquivo TXT. E aí, finalmente, eu chamo subprocess. E aí eu chamo subprocess.run. O que esse cara faz? Ele chama executáveis diretamente pelo Python. Aí eu vou chamar o python.exe, seguindo o tutorial do YouTube mesmo. Eu vou rodar o arquivo youtube.py que eu peguei lá do YouTube, né, na parte de API, YouTube, tutoriais e tal. Aí eu passo alguns comandos, por exemplo, o file, que vai ser o nome do arquivo que eu quero subir, o title, que vai ser o título que eu quero subir, o description, que vai ser a descrição do vídeo, category 28, eu acho que é para botar na categoria vídeos de ciência e tecnologia. Aí as keywords são as palavras-chave do vídeo, eu botei direto porque vão ser sempre as mesmas. O ideal seria tornar isso um pouco mais dinâmico também, é colocar palavras-chave de acordo com o episódio em questão. É uma coisa que dá para melhorar no futuro. E o privacy status vai ser se o vídeo já vai ficar público, se o vídeo vai ficar não listado, que é o que eu falei para vocês, porque eu fico com receio da GPT-2 dizer alguma coisa muito insana, sem eu checar e o troço tá lá no ar. Eu vou pegar para vocês direitinho o tutorial exato explicando como é que você configura esse arquivo para você subir no YouTube, porque não é só o código. Como vocês podem ver aqui, tem alguns arquivos, ó, JSON, principalmente esse aqui, ó, youtube.py ou alt2. É nele que estão as informações da API do YouTube, que tipo senha, tal, que eu uso para acessar a minha conta e postar. E esse Client Secrets também tem algumas senhas, algumas coisas. Então aqueles dois ali, você vai produzir junto ao YouTube. Você faz download no YouTube, porque para cada conta que vai fazer o upload do vídeo, vai ter o seu JSON separado. Então, gente, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele vai ficar gigante, mas explicar como o bot assim funciona não é uma tarefa fácil. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E mais vídeos em breve aí no Universo Discreto. Valeu!